a questão do ensino. Assim, para que eu ensino hoje, principalmente nesse contexto atual que a gente está vivendo? Eu acho que essa deve ser uma pergunta fundamental, assim, que a gente tem que responder sem simplesmente ficar repetindo lugares comuns herdados da tradição. Na disciplina que eu dou de teoria, assim, o trabalho final é sempre eles responderem essa pergunta. Essa pergunta é lançada e eles têm que elaborar um ensaio a partir um vídeo, um podcast, inclusive, a partir das discussões para responder isso, porque eu acho que é uma obrigação nossa ter um esboço, pelo menos, de resposta para isso, para além de uma resposta mais ou menos a uma consciência crítica, a cidadania, porque eu acho que, diante desses novos desafios aí que estão sendo colocados, o ensino da história vai estar sendo, já está sendo profundamente contestado, né? A reforma da base curricular nacional, o enxugamento de cursos de história, o mundo afora, faz com que mostra claramente que não é mais evidente, aquela resposta ela não produz mais os mesmos efeitos. Né? Então, acho que a primeira coisa é isso, a gente tem que ter uma resposta coletiva, não vai ser uma resposta única para essa questão. Né? E, novamente, ensinar história no século XXI não vai ser a mesma coisa que ensinar história no século XX. Eu acho que a primeira questão, me parece, a importância do ensino, é justamente a história, pensando na disciplina, o ensino, como discurso histórico, como um modo de figurar formas de temporalização do mundo. Né? Muito mais do que, portanto, aquela história que é você inserir conteúdos dentro de uma temporalização singular, que é a história moderna, né? A história como formas de figurar temporalizações sociais, culturais, ontológicas do mundo, né? E no mundo. Então, muito mais, portanto, do que uma dimensão de periodizar, de colocar conteúdos dentro de épocas e analisar esse processo histórico que formou nosso currículo e ainda estrutura nossos currículos Brasil afora, né, de pré-história, antiguidade, medieval, moderna, contemporânea e por aí vai. Eu acho que a gente tem que refigurar esse ensino em função não do conteúdo na forma tempo, mas em função da forma de tempo historicamente pensada. Né? Isso me parece um elemento fundamental, porque é isso que eu acho que vai possibilitar de maneira prática para esse estudante complexificar suas formas de temporalização, desnaturalizar os mecanismos e as condições que ele tem cotidianamente de se temporalizar a partir da escola, dos conceitos do Estado, das hierarquias sociais. Portanto, isso me parece que é um elemento que a história pode ainda atualizar, né, como um mecanismo fundamental de ensino. Então, pensar esses mecanismos das condições de historicidade e temporalização. Né? E aí, mas eu acho que me parece que a gente está tendo hoje como um grande desafio para pensar o ensino, vinculado um pouco àquilo que eu tinha falado no começo, da configuração social, é o papel da educação. Né? Então, não adianta a gente pensar de maneira individual o que eu ensino de história, sem pensar onde que esse ensino de história está inserido numa configuração estrutural mais ampla. Porque uma coisa... O que era o ensino antes? Tá? O ensino antes era um serviço público. Né? Se tinha escolas privadas, sempre teve escolas privadas, mas ele era regulado publicamente, ele tinha uma dimensão de controle e regulação pública muito forte. Né? Portanto, era um serviço público, mesmo que por meios privados. Né? O que a gente está vendo na educação, a partir da década de 1980, é uma privatização global da educação, que transforma a educação de um serviço público no mercado de serviços, que é muito diferente. Então, o mercado de serviços da educação global é imenso, o valor dele já ultrapassa em muito o PIB brasileiro, né? E é um dos elementos que mais tem acelerado investimentos globais. Portanto, grandes corporações globais têm justamente comprado, investido na educação como um serviço a ser vendido. Portanto, e aí eu acho que é fundamental perguntar, mais do que apenas o ensino de história, quais são as condições e possibilidades de ensinar história dentro dessas duas configurações diferentes. Porque na medida que o ensino vai sendo cada vez mais formatado na lógica do mercado de serviços, né,
aquilo que você pode ensinar, o que você vai ensinar e para que você vai ensinar muda completamente. Né? Portanto, não à toa a gente está vendo aí um avanço muito grande de corporações financeiras, né? Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, em fazer, entrar nesse mercado, inclusive abraçando o Estado, né? Não é contra o Estado. O Estado também é um mecanismo a partir das quais esse processo de construção de um mercado de serviços se dá. Né? E aí, preparação para material de professores, formação de professores, tecnologia, tem todo um mercado imenso aí, assim como o surgimento de novas empresas que vendem serviços em história. Né? Então a gente vê a Brasil Paralelo, que é talvez uma que tem tido uma visibilidade muito grande, mas tem outras que basta dar um Google, né, perguntando o que é a Revolução Francesa, alguma coisa, vai aparecer um monte de sites, de empresas que estão ali investindo nesse mercado da história como serviço. Uma história que se vende. Né? E aí me parece que esse é o grande desafio de pensar o ensino da história, porque se esse processo continuar avançando como tem avançado, ele vai mudar as condições éticas da produção e da difusão do conhecimento histórico, tal como tinha se constituído naqueles protocolos disciplinares que eu estava falando antes. Porque daí o professor, o historiador, ele vai ter que se colocar no dilema, na alternativa infernal, para dizer lá como a Isabelle Stenger, né, de ter que vender o seu produto, trabalhar, ensinar a história, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais ele é cobrado que ele ensine uma coisa específica, né, de acordo com as demandas de um cliente. Esse cliente pode ser o mais variado possível, desde extrema-direita, pode ser alguém super erudito, pode ser alguém religioso, mas é um tipo de ensino que não vai mais estar vinculado naquela dimensão pública da cidadania, mas vai estar fragmentada por disposições próprias de cada nicho de clientela.